Nação palmeirense. O Palmeiras vencendo, convencendo, né? Deixando a mídia aí todas discutindo aonde vai parar esse Palmeiras. Palmeiras que é líder de tudo que disputa, né? Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil vai ter um jogo importante contra o Ceará no meio da semana. Mas algumas informações que chegam são muito boas, né? Principalmente, muito se falava que Abel Ferreira não ia ficar porque seu auxiliar iria sair, né? Mas não. Na coletiva de ontem, seu auxiliar foi bem claro, né? Vai estar com o Abel, ou no Brasil, ou na Europa, onde ele estiver, ele vai estar com o Abel. E a tendência é que ele renove por mais 2 anos, até o final de 2027, né? Palmeiras, uma boa atuação, conquistou a vitória fora de casa de virada, alguns jogadores importantes, né? Entrando, fazendo a diferença, né? Isso é bom, ter um elenco qualificado, pessoal. E sem sombra de dúvida, tá deixando os rivais preocupados, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Créditos do vídeo, né? Band Sport, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. O João Martins, o cara não vai entrar numa de falar se o Abel vai ficar ou não. Mas falou, se ele ficar, eu tô dentro. Tamo junto. Pra desespero dos rivais. 2-1, Massa. Eu confesso que até eu tava falando, o amanhã o G4 vai pegar, porque o Palmeiras vai perder, tá, vira lá e vira o jogo. Gol do Gabriel, pô. Vira o jogo em 6 minutos. Eu vi uma mensagem... É um aproveitamento inacreditável. Um amigo internauta, só antes do Massa falar, ele falou assim... Pô, minha esposa pediu pra eu estender a roupa. Eu fui estender. Quando eu voltei, tinha tomado a virada. Parecia a luta do Mike Tyson, que você saía, a hora que você voltava, tinha acabado. É isso, Massa. Gente, olha, o João Martins falou uma coisa interessante e ela acaba se confirmando, né? A gente é muito emocionado no futebol brasileiro, a gente é muito... Eu também me coloco dentro dessa concha. E isso foi estabelecido no primeiro dia da reapresentação. O discurso foi: este vai ser um ano diferente. Todo mundo vai rodar, todo mundo vai se preparar, todo mundo precisa estar 100% na hora em que precisar entrar em campo. E isso foi colocado em prática no estadual, né? E no estadual o Palmeiras foi muito mal, perdeu o seu principal jogador, o Maurício. Os reforços demoraram a entrar. O Paulinho, mal está jogando, ainda não está 100%, né? Enfim, então o Palmeiras teve a montagem desta proposta para o ano sendo construída, e acho que com atraso, que ela poderia ter sido construída já no ano passado, já em dezembro, né? Mas não é tão simples, né? Janela. Não é simples, claro que grandes contratações. Exato, você teve que esperar muito pelo Vitor Roque, não foi fácil. Eu compreendo isso, não é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil. Mas tem também um componente de sorte, né? Que o Andrés decidiu não vir. Andrés, obrigado, o que você podia fazer pelo Palmeiras, você já fez. O Claudinho também decidiu não vir. Entende? Sim. Tudo isso compõe um trabalho de você conseguir achar os jogadores certos para o perfil certo. O Maurício se machucou. Então, ontem, no banco, o Palmeiras não tinha o Vitor Roque, que a avó dele faleceu, e o Paulinho, que está seguindo o cronograma individual. Ele não está no departamento médico, certo? Ele está no núcleo de saúde e performance, junto com o Bruno Rodrigues e com o Mikael, que deve ser relacionado para o jogo de quinta, e o Bruno no jogo contra o Sporting Cristal. Em tese, o Palmeiras vai ter, até o final do mês, todo o elenco à disposição, né? Não dá para garantir até lá, porque pode machucar alguém até lá e tal. Então, o jogo de ontem mostrou claramente isso, né? O time no primeiro tempo não divide, não marca, olha os caras marcando, todo mundo olhando, aquela marcação de 2, 3 em cima da bola, como aconteceu contra o Inter, que me deixou muito assim, impressionado, né? O time marcando muito, não aconteceu ontem. No primeiro tempo, ela não existiu. O Palmeiras olhou o Bragantino jogar e não conseguiu jogar. Bom, aí vem o intervalo. E aí entra um treinador que é muito diferente, cara. O Abel Ferreira é muito diferente. O que ele fez? O que você espera quando você vê um... Mesmo ausente, fisicamente. Sim, porque foi... Estou dizendo que é ele, porque sim, ele que mandou o João Martins fazer isso. Às vezes isso é uma dificuldade. Ele coloca o Luigi e o Maurício para jogar. Qual era a dificuldade do Palmeiras? O Palmeiras estava sem profundidade e tanto o Facundo como o Estevão
não conseguiam fazer uma jogada sequer para o Flaco poder definir ou fazer o pivô. Então o que ele faz? Ele coloca o Maurício nas costas dos volantes. Ele não entrou como segundo atacante como normalmente entra. Ele entra nas costas do volante. Ó, começa a ver aí. Nós estamos vendo os lances dos espaços que eles começam a gerar, né? E coloca o Luigi como segundo atacante. E o Luigi vem de fora para dentro com a passagem no Piquerez. E ele prende o Giai do outro lado. Mais ou menos como fez contra o São Paulo. Certo? Então, essa mudança tática simplesmente deixa o Seabra sem opção. Quando o Seabra prestou atenção no que estava acontecendo, estava 2, podia ter sido 3, até que o Maurício perdeu outro gol. Agora, óbvio que tudo isso começa bola parada. E essa bola parada existe porque tem um trabalho de 5 anos. Senão, ela não ia entrar. Ela não ia acontecer. Nós estamos vendo o gol aí, ó. Foi pênalti. A bola bate na mão do jogador. Eu fiquei até com medo do Marcelo Lima Henrique anular o gol e marcar pênalti. Entendeu? Sobra para o Maurício e ele faz o gol numa tacada de Messi. É um jogador com muita capacidade. Reparem como Maurício e Veiga são parecidos. Eles não são brilhantes no drible, na finta, né? Mas eles são extremamente eficientes na finalização. Teve outra chance aí do Maurício, a bola caiu no pé direito dele. E depois, meu amigo, acabou o jogo. Depois do 2-1 não tem mais jogo. Não tem mais jogo. O Bragantino ficou com a bola, trabalhou de um lado, trabalhou de outro. É um time que não tem vergonha. Ele colocou o terceiro zagueiro, o Fux. Ele termina o jogo com o Fux. O Rios tomou o amarelo, está fora do jogo contra o Flamengo. Então ele já troca, põe o Evangelista para ganhar ritmo. Porque provavelmente quinta é o Rios que vai jogar, né? Na Copa do Brasil. E ele põe o time com 3 zagueiros. Piquerez e Giai, os alas, os 2 volantes, e coloca 2 atacantes, ficam os 2 atacantes na frente com o Maurício voltando o tempo todo. Ele vai para o 3-5-2 clássico do Lazzaroni, lembra? Sim. Ele vai para o 3-5-2 e aí, você se defende com 8. Não tem como entrar na defesa do Palmeiras. E quando faz 2-1, acho que a maioria dos torcedores do Palmeiras já imaginavam o seguinte: acabou o jogo, vai ganhar o jogo. Então, muito, para mim, é muito impactante e não é normal um clube de futebol fazer isso anos seguidos, porque a invencibilidade desse ano é maior. O ano passado o time perdeu decisões, chegou em segundo no Campeonato Brasileiro, que é muito difícil, né? Ganhou o diploma dele lá no estadual, mas a gente estamos vendo isso ao longo da gestão do Abel desde 2021, quando ele chega, e esse é um trabalho, eu não tenho outra palavra para definir a não ser essa, espetacular, dessa comissão técnica e de toda a direção do Palmeiras em termos de montagem de elenco, de mudança de jogadores, de perfil de jogadores. Ele ontem coloca o Luigi Tales e muita gente pode ter estranhado. Mas por que os meninos, né? O Luigi jogou no meio de semana o Campeonato Brasileiro. Sub-20, alguma competição no Brasileiro Sub-20. O Tales também. Brasileiro tá rolando. E de repente você tira do Sub-20 e põe no profissional e o João Martins fala, ele já sabe como fazer, o que tem que fazer, aonde ele tem que se colocar, aonde ele tem que se posicionar. Então, para mim, a diferença é mais coletiva do que individual. Agora, você pode gastar 25 milhões de euros num jogador. Você pode pagar 40 milhões no Maurício e desfalcar o seu rival, né? Você pode contratar um jogador como o Giai e deixar ele na incubadeira. Pelo amor de Deus, o Giai ficou numa padaria? Pelo amor de Deus, esse cara ele evitou o gol ontem do Bragantino. Uma rara bola que o Bragantino chegou. Ele saiu depois do cara e chegou primeiro que ele, né? Então o Giai é quase um ciborgue do meu tempo. Um ciborgue fraco. Sei lá, é um Iron Man. Então, o Cyborg era o homem de 6 milhões de dólares. O Palmeiras paga 25 milhões de euros. Então, o Cyborg é qualquer coisa. Um jogador de 6 milhões. O Giai foi quanto mesmo? 40 milhões de reais. Milhões, né? Não é pouco. Entendeu? Não é pouco, não. É muito. E aí, você vê, joga Marcos Rocha e Mike. E aí a galera fala, e eu também. Pô, pode ter 40 milhões no cara e deixa o cara lá no banco. Não sei o quê. Você falou aqui mesmo. Falei aqui. Eu também eu entro também nessa. Menos, mas eu entro, né?
E de repente o cara desabrocha, começa a jogar o tempo todo e a volta de um jogador. Eu acho que o torcedor brasileiro é aquele torcedor que cobra muito já no início, né, pessoal? Lembrar, o cara vem de um país diferente, língua diferente, adaptação totalmente diferente. Acho que nada mais justo, né, do que dar um tempo pro cara se adaptar. Como o Maurício, como o Felipe Anderson, né? Acho que tem que ter um pouco de paciência. Essa aí é uma pura verdade, né? Jogador, para mim, que é precioso. É melhor que o Fux, é melhor que o Mikael, que é o Murilo, que está voltando, recebeu sua segunda partida consecutiva, está voltando a jogar o futebol. Então, aquela unidade, aquela comemoração de novo com a torcida, né, que alguns podem achar exagerado, ela não é. E para mim ela tem estratégia, porque é preciso trazer de volta o torcedor para perto do Palmeiras, né? E essa estratégia se comunica com R$40 o ingresso mais barato para o jogo de quinta-feira. Vai ter. Desse sim, já baixou. Tá definido. Copa do Brasil contra o Ceará. Copa do Brasil contra o Ceará. Entende? Então, me parece que há um trabalho em conjunto, direção ouvindo a torcida, direção ouvindo o que tem para fazer, jogadores que foram contratados e o trabalho espetacular do Abel e da comissão técnica. Sabe o que... se você voltar um pouco no tempo, o Mancini acho que fez... Só um detalhe, você lembra que você falava assim, talvez o Abel não consiga trabalhar com... Excesso. O excesso. Tá né? conseguindo com folga. Pois é. Mas era uma novidade. Não, então, voltando um pouco, né? Eu acho que o Mancini fez o diagnóstico do trabalho de 2025, da compreensão do planejamento para uma temporada diferente. Acho que nenhum clube conseguiu fazer esse diagnóstico. Às vezes não adianta fazer o diagnóstico se você não tem dinheiro, né? O Palmeiras fez o diagnóstico e tinha dinheiro. Mas começa com a perda do título brasileiro e o ano em branco. O Paulista não serve para o Palmeiras. E a presidente do Palmeiras chega e dá aquela declaração. Esse ano não prestou. O ano passado, e aí que tá. Qual foi a diferença em relação ao retrasado? O Palmeiras, no ano retrasado, com o Endrick, que foi campeão brasileiro. Pontos corridos. E talvez tenha atrasado um pouco esse processo todo que a gente está vendo agora. Se o Palmeiras é tri-brasileiro consecutivo, talvez não tivesse feito tudo o que fez para 2025. Isso é normal, é futebol. Então, quando ficou sem nada, o Palmeiras mudou para 2025, né? Mas não adianta só mudar e ter dinheiro se não tiver uma compreensão de, como o João Martins falou, que é uma temporada singular. Nunca existiu uma temporada dessa. Inclusive com a disputa do Mundial. E o Palmeiras não vai para o Mundial para passear. Vamos deixar claro isso aqui. É uma questão de honra. E o Palmeiras vai chegar no Mundial com todos os jogadores à disposição. Então ele não vai chegar para brincar, enquanto os europeus todos estão em final de temporada. Ele não vai brincar no Mundial. Esse parênteses feito, ele se preparou para Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. E nenhum outro clube se preparou, né? E aí vai o diagnóstico do Mancini. Usou o estadual desde o início, desde que tira 5 da copinha, para fazer rodízio e para não estourar seus jogadores. Todos os outros campeões, vices ou não, levaram o estadual de uma outra forma, né? Quando começa o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, também já fica claro que o Palmeiras, ninguém fez isso, agora que estão começando a fazer, inclusive o Flamengo, não teria um time titular. Com um investimento absurdo que fez, era o único clube capaz de revezar jogadores sem perder qualidade. Eu imagino que isso estava na conta desse elenco quilhardalho que o Palmeiras montou. Quilhardalho, mas não de holofote, como sempre. Quilhardário, mas com saúde. Porque é uma temporada de saúde, não é uma temporada de qualidade. Anos a média de idade do time que terminou o jogo ontem. E é assim, né? Tem um ou outro acima de 30, um ou outro moleque. O resto é jogador no auge, coisa que nenhum clube do Brasil tem, só o Palmeiras. Botafogo tinha ano passado um pouco isso, mudou tudo e tá recomeçando. E o Flamengo tá tentando entender, mudou o governo, mudou
diretor de futebol, mudou técnico, tá tentando entender a temporada agora. O Flamengo tá fazendo esse balanço. E o Cruzeiro numa tentativa de correção de rota em algumas coisas que ele talvez, viu que não... Exato, que talvez seja um intruso, porque primeiro não disputa a Libertadores, que o nível é aqui, e segundo que vai disputar uma competição a menos, né? Mas isso é mais pra frente, é pra virada. Então, para acompanhar o Palmeiras na América do Sul nessa temporada, eu acho que já não vai dar. Claro que isso não é garantia de ganhar tudo. As Copas, o Palmeiras pode ter problema com qualquer um. Pode ter com o Cruzeiro, com o Flamengo, com o São Paulo, com o River, com qualquer um. Mas nos pontos corridos, cara, é difícil imaginar. Talvez o Cruzeiro, por essa circunstância, por não ter uma frente. E acho que isso é quase um... assim, primeiro, é claro que a vantagem do Palmeiras é ter um mesmo governo há muito tempo. Tanto na presidência quanto na comissão técnica. Claro que é. Mas eu acho que foi o único clube que mergulhou no que viria por aí. Nenhum outro clube brasileiro mergulhou naquilo que viria por aí, né? Nação palmeirense, a mídia, né, discutindo aí como o Palmeiras se preparou bem, né, para essa temporada, né? Claro, pessoal, eu vinha muito torcedor palmeirense ali já no início do Campeonato Paulista, né, pedindo mudanças, que o time não estava rendendo, o time não estava jogando bem. Abel Ferreira começou a fazer alguns testes. Campeonato Paulista não deu certo e o torcedor pediu a cabeça de Abel Ferreira, né? Os mesmos que agora querem que ele renove até o final de 2027. Palmeiras, claro, foi no mercado, trouxe vários jogadores. A equipe de scout do Palmeiras eu acho que foi muito bem, né? Mas é como eu sempre digo, pessoal. Você não pode criticar ou pedir o fim da carreira de um jogador, né? Como eu digo assim, porque, por exemplo, Giai chegou no Palmeiras, muitos diziam que esse cara não jogava nem bola. Pediu pra ele ir embora, né? Pra mim isso é acabar a carreira, né? O cara se adaptou e hoje é o melhor lateral direito do futebol brasileiro, né? Então, eu acho que às vezes tem que ter um pouco mais de paciência, né? Com o jogador, com o treinador, no geral, né? A mídia discute porque o Palmeiras fez as mudanças, o Palmeiras contratou, Abel Ferreira conseguiu colocar um padrão de jogo nessa equipe e hoje o Palmeiras tem um padrão de jogo, né? Apesar de não ter feito aquele jogo maravilhoso contra o Red Bull Bragantino, mas fez um futebol convincente, futebol que conseguiu virar, poderia até ter feito outro gol, mas, e principalmente, porque tem um treinador qualificado do banco de reserva, né? Não fez uma grande atuação no primeiro tempo, algumas substituições era necessário, até porque o Palmeiras já teria entrado com algumas alterações, né? O futebol brasileiro requer isso. Não tem como você definir um time titular, principalmente quando você tem um elenco recheado como o Palmeiras, né? Então, o Palmeiras hoje a gente pode dizer que o Palmeiras não tem um time titular, pessoal. Claro, vai ter um outro jogador que você sempre sabe que sempre vai estar ali, né? Por exemplo, goleiro, o lateral direito hoje não tem discussão, é Giai. Gustavo Gomes não tem discussão, é titular. Estevão não tem discussão, é titular. Piquerez não tem discussão, é titular. Mas os demais, pessoal, não é cravado como jogador titular, né? Um exemplo, Vitor Roque é titular? Claro, ele tem a preferência, né? Tá sempre jogando, né? Mas se ele bobear, Flaco Lopes tá no banco. Tem Maurício, tem Veiga, tem Felipe Anderson, Facundo Torres, então tem muito jogador qualificado ali, pessoal. Eu acho que hoje o Palmeiras não precisa se definir como um time titular, né? Tem um elenco qualificado, por isso que eu digo que o Palmeiras hoje é forte candidato a ganhar as principais competições. Além de ter um elenco qualificado, quando a Abel faz as mudanças, a equipe não sente, continua jogando o mesmo futebol. Isso aí é bom. Isso aí quer dizer que o elenco tá em uma sintonia só, né? E às vezes você tem um time titular, o time titular tá jogando bem, se você troca 2, 3 peças, cai o rendimento completamente, né? Palmeiras não. Palmeiras consegue manter o mesmo desempenho, o mesmo rendimento, e isso aí tá tirando o sono dos torcedores rivais. E principalmente, né, agora depois que, como a gente viu aí, o auxiliar dizendo que tá com o Abel, se ele quiser ficar, ele vai ficar, né?
A expectativa é que Abel assine um contrato aí até o final de 2027. Já é para deixar os rivais e os Santos preocupados, né? Porque Abel é um grande treinador, pessoal. Eu sei que tem muitos jogadores, tem muitos parte da mídia que não gosta de Abel, porque ele é um pouco, como é que se diz, explosivo, irritante, mas em questão de trabalho dentro de campo, eu acho que no futebol brasileiro não tem um treinador qualificado como Abel Ferreira, né? Isso aí é uma pura verdade. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.